já está conectado com a gente. Sabino, bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, Neila, boa tarde, Andresa, boa tarde a quem nos assiste. Que Você. dureza, hein? Ter que segurar a audiência com o PSDB, hein? Eles Mas estão querendo, assim, ó, voltar a respirar. É, derruba meu não, ar. Operação boca a boca, né? Como é que fala? Respiração boca a boca. Exato. o PSDB tem que superar primeiro essa coisa. Você escreve PSDB no título da sua matéria, é menos 80% de leitura, né? Normalmente. Pois é, vamos ver Mas se botar enfim. Ciro Gomes ali costuma dar uma melhorada ali na audiência. Opa, Ciro Gomes é renovação, né? Não é. Aliás, esse país virou um museu de grandes novidades, né? Não tem renovação muito para um lado ou para o outro, porque quem está se colocando como renovação tem padrinhos ali, né? Que estão no jogo político há muito tempo, né, É. Mário? Mas você sabe que eu ouvi você falar agora, que é meio, não é que é meio, é completamente absurdo colocar alguém que está inelegível em pesquisa eleitoral. E eu já disse isso em algum momento e concordo plenamente com você. É um completo nonsense, né? Enfim. Né? A gente está falando aqui do Datafolha, que colocou o Jair Bolsonaro na pesquisa, É, algo que não é compreensível que se é, faça, porque o Bolsonaro está fora do jogo eleitoral e não há nenhum, né, neste momento, nenhuma chance dele voltar para as eleições, embora tenha, né, e acho que você colocou na sua coluna, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, Neila, a questão da anistia pelo Congresso, mas no momento da pesquisa não tinha nenhum indicativo de que o Bolsonaro claro. poderia voltar para o jogo e não há possibilidade de se testar um nome que eleitoralmente não é viável, né? Não dá para entender, não. Antes da gente ir para o assunto da anistia, eu quero rodar um vídeo, é um vídeo do Tarcísio, já que a gente está falando de direita, substitutos aí, renovação. No caso do Tarcísio, é uma renovação se for o presidente da República, mas vamos ver o que disse então o governador de São Paulo. A gente está há 40 anos discutindo a mesma pessoa. Nós não precisamos mais da mentalidade atrasada, da mentalidade de 20 anos atrás. O Brasil não aguenta mais excesso de gasto. O Brasil não aguenta mais, não tolera mais aumento de imposto. O Brasil não aguenta mais corrupção. O Brasil não aguenta mais o PT. O Brasil não aguenta mais o Lula. O que me chama mais atenção nesse vídeo, claro, o Tarcísio está com um discurso eleitoreiro ali, mas são os aplausos que foram bastante longos ali num ambiente ali, né? É um evento do BTG, e o Tarcísio tem sido bem recebido por esse público, né, Mário, Ney? Bom, a Faria Lima, obviamente, é antipetista, Tarcisou. né? Eu ia dizer isso. Eles vão sempre na bola que parece a mais promissora, né? E o Tarcísio, embora tenha sofrido ali um abalo no início dessa história das tarifas, porque o discurso dele deu a entender de que ele era favorável, né, às tarifas impostas pelo Donald Trump, eu acho que depois se recolheu, né? Eu acho que o Kassab entrou ali de sola, e aí ele voltou a ter o discurso correto. Mas quem vai a Faria Lima, em geral, fala o que a Faria Lima quer ouvir, viu? Inclusive esse pessoal de esquerda, por exemplo, quando vem aqui falar, e eu estou aqui do lado da Faria Lima, quando vem aqui falar, sempre fala em corte de gastos, responsabilidade fiscal, né? Esse tipo de coisa que soa como música ao pessoal do mercado financeiro. Mas na hora do vamos ver, não é bem assim, né? Então, o mesmo Tarcísio, não há uma garantia, né, de que ele chegando à presidência da República, que ele será um sujeito que vai cortar gastos a ponto de fazer diferença, né? Até porque você tem um Congresso ali voraz, né? Tem essas rubricas que são obrigatórias, que seria preciso fazer uma reforma constitucional até para tirá-las, né?
para eliminar esses gastos obrigatórios, né? Então, é muito difícil, não se trata apenas de voluntarismo, né, André? Claro que se você tem alguém disposto a fazer a coisa, é sempre melhor, mas as dificuldades são sempre muito grandes. E aqui eu não estou justificando Lula, nada disso, é a realidade, né? Porque são medidas impopulares, né? Teria que fazer o que o Milei fez ali na Argentina, de fazer tantas medidas impopulares para tentar ver se coloca o país ali no trilho certo. Tem muita gente dizendo que ele está dando certo. A gente quer fazer até um programa, Mário, já te convido, para discutir um pouquinho essa questão da Argentina, porque tem muita gente de olho ali no Milei, surpreendida com a forma como ele tem tocado ali o país. Não sei se você está acompanhando mais de pertinho. Não, eu acompanho, mas assim, o fato é que, claro, ele tirou a Argentina da UTI e a Argentina agora está na semi-intensiva. Não é que as coisas estão maravilhosas, né? A inflação foi para 25% ao ano, tudo bem. Estava muito maior, né? É óbvio que há conquistas ali. Agora começa a fase mais difícil, né? Que é colocar a Argentina dentro de padrões normais, né? De inflação, de crescimento e tudo mais. É a parte mais difícil. Não que não tenha sido difícil o que ele fez, mas ele vai precisar contar muito continuar a contar com a compreensão da maioria dos argentinos, né? Até agora ele conseguiu, até porque os argentinos entenderam que não dava mais para continuar como estava. Mas quando a coisa se aclara, muita gente acha que já foi o suficiente, né? A psicologia das massas, digamos assim. Mas não chegou ainda ao ponto, está longe, né, de chegar ao ponto ideal, evidentemente. Quando a gente acompanhava o Milei na campanha, né, a minha impressão é que não ia durar um mês, né? Aí eu já estava julgando até pela aparência, né? Aquele cabelo dele, aquilo tudo, e as maluquices dele ali na campanha. Mas então me surpreendeu um pouco que está todo mundo olhando com atenção, porque ele conseguiu fazer reformas ali que o Brasil não consegue. Então você tem razão, ele botou no semi-intensivo. Vamos ver se até o final do mandato dele ele consegue tirar o paciente do hospital. E para ele mesmo, né, acho que a Argentina, se eu não me engano, permite a reeleição, ou para o próximo, o que sucederá? Eu escrevi que eu achava ele maluco, que ele realmente falava muita maluquice, mas ele não fez as maluquices que ele disse que faria. Era coisa de palanque. Como acabar com o Banco Central, dolarizar a economia, não. Ele foi bastante duro no ajuste, mas ele não cometeu as loucuras que ele proclamava no palanque. Então, a aparência continua a mesma, mas no concreto mesmo, né, mudou, né? E é interessante, né? E é um ajuste que agora pode estar sendo aclamado, mas foi muito criticado. Um ajuste que ele fez, inclusive de redução de cargos, né? De redução do sistema mesmo dos servidores, o número de servidores, enfim, do governo da Argentina. Houve muita manifestação no início do mandato do Milei lá em Buenos Aires, em frente à Casa Rosada, mas acabou dando certo. Porque na verdade quem se manifestou foi a franja peronista, né? Sim. Da esquerda, né? Mas não contou com o apoio da maioria dos eleitores, né? Na verdade, o grande problema da Argentina é o peronismo, né? Assim como em outros países da América Latina, né? Esses populistas são uma praga, né? E eles deixam uma herança maldita, infelizmente. Bom, estávamos falando sobre, enfim, essa questão de colocar ou não o Bolsonaro nas pesquisas eleitorais por estar inelegível, e falando em Bolsonaro e em PL da anistia, até porque a direita hoje bate muito na questão do PL da anistia, vimos na semana passada uma briga imensa no plenário da Câmara para que o PL da anistia fosse pautado. Chegou-se a dizer, né, o líder do PL na Câmara chegou a dizer que já estava acordado que o PL da anistia seria pautado. No dia seguinte,
Hugo Mota veio a público dizer não houve essa negociação, ou seja, ainda está parado, o PL da anistia ainda está de escanteio, mas na coluna do Sabino hoje ele fala um pouquinho sobre isso. Seria a melhor forma de negociar com Donald Trump? Bom, no último programa do qual eu participei, a Andresa trouxe a notícia de que se começava a discutir no STF, né, a possibilidade de uma anistia. E hoje, eu não sei aonde eu li, em um dos jornais, traz essa mesma notícia que foi dada aqui pela Andresa, quer dizer, o STF está discutindo, começa a discutir uma maneira de sair de uma maneira honrosa, né, desse episódio, que como a gente falou aqui, quer dizer, voltar ao seu leito natural, ou seja, condena o Bolsonaro, faz o trabalho que acha que tem que fazer, né, e depois o Congresso, se resolver votar um projeto de anistia, né, o STF não tem nada a ver com isso, não pode impedir, né. Isso seria a saída menos dolorosa para a chantagem e intimidação do Donald Trump, e cá entre nós, quer dizer, isso seria a saída institucional mais correta, né? A gente voltaria a funcionar com os poderes devidamente separados, né? O que eu vejo é que, e eu escrevi isso, quer dizer, intimidação e chantagem, o problema disso é que, em geral, funciona, né? Quando você é fraco, você não tem como resistir ao intimidador e ao chantageador. E o Brasil é um país fraco, não pode enfrentar o colosso americano, sabe? Fica todo esse discurso de soberania, 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 ok, é muito bonito, muito bacana, mas na vida real, onde o empresário precisa faturar e o trabalhador precisa ganhar salário, né? A soberania é isso, é tocar a vida, né? Poder prover os filhos. Então, assim, eu acho, o que eu antevejo, né, salvo engano, mas parece que o horizonte começa a se desenhar nesse sentido, é que vai chegar uma hora que, e muitos empresários já começam a se perguntar, né, vai chegar uma hora que as pessoas vão se perguntar, bom, mas será que vale a pena sacrificar o país, a economia brasileira, né, os cidadãos, os trabalhadores, para condenar um Bolsonaro, né, para manter esses bagunceiros aí do 8 de janeiro presos, mofando na cadeia? Vale a pena? Vale a pena você sacrificar o país, imolar o país no altar da soberania, né, só para que você mantenha o STF fora do seu leito constitucional? Entende? A vida real se impõe, né? Se impõe. E esse pacote que o governo aprovou, não vamos ser ingênuos de imaginar que há dinheiro para isso. Só porque está saindo de uma rubrica que mostra que tinha um dinheiro parado ali. Não tem dinheiro parado nada, não tem dinheiro. Essa que é a verdade, é o mesmo dinheiro. Você pode pôr a rubrica que quiser, né, no dinheiro governamental, mas é o mesmo bololô, né? Não há como evitar isso, não tem dinheiro. E aí você tem, além dos 30 bilhões, 9 bilhões e meio que estão saindo de outras fontes que o governo quer colocar fora do teto fiscal. Quer dizer, como já escrevi, né? Esse teto fiscal brasileiro era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa que é a responsabilidade fiscal brasileira. Tudo está fora do teto, né? E quando está tudo fora do teto é porque não tem teto nenhum. Então, assim, é uma dificuldade. Quer dizer, a gente não vai poder fazer frente a todas as consequências advindas das tarifas impostas pelo Trump, né? Então, não tem jeito. A gente tem que encarar a realidade, ter princípio de realidade. E a realidade é essa aí. De pautar o PL da anistia. O segundo passo é votar. Até porque a gente sabe que se isso bater no Supremo, né, isso deve ser julgado como inconstitucional. Então, é esse exatamente o acordo que eles estão querendo fazer para evitar, né, que se for julgado, se for votado no Congresso, aí precisa votar na Câmara e no Senado,
que o Supremo Tribunal Federal deixe a decisão com o Congresso. Essa bola não é mais deles, é do Congresso. É esse entendimento que está se tentando construir. É claro que todo dia, né, o clima se acirra um pouco. A gente viu ontem novas decisões ali dos Estados Unidos, né, tirando ali o visto de servidores públicos brasileiros, de pessoas que trabalham ali no âmbito ali dos mais médicos, né. Então, conforme também vai se escalando a crise, todo esse trabalho de bombeiro que vai sendo feito vai ficando dificultado por aqui, né? Como é que você viu, Mário, essa decisão de ontem de o governo norte-americano dizer que o pessoal que trabalha ali com os mais médicos, esse programa trouxe médicos cubanos para trabalhar no Brasil em um dos mandatos, um dos governos do PT, e o governo norte-americano está retaliando agora as pessoas que trabalharam nesse programa, principalmente nesse contexto aí dos médicos cubanos, porque não tinha só médico de Cuba, né, mas o foco ali são os cubanos mesmo. Bom, Andresa, a minha posição desde sempre é de considerar essa vinda desses médicos cubanos um completo absurdo. É um completo absurdo e eu vou explicar por quê, qual a minha posição. É um completo absurdo porque boa parte do salário, uma porcentagem absurda, acho que era 80%, alguma coisa assim, do salário, ficava com o governo cubano. Quer dizer, na verdade, o Brasil estava financiando uma ditadura, né? Os médicos vinham, e não é que havia opção para eles vir, isso é uma opção deles. Não é que haja muita opção numa ditadura, né? E mesmo que tenha sido uma opção desses médicos embarcarem para o Brasil, para deixar 80% ou qualquer coisa que o valha nas mãos do governo cubano, isso não torna a coisa moralmente certa, né? Ainda que tenha sido por opção. Então, houve um financiamento. Eu me lembro que na época foram feitas várias reportagens, vários órgãos, alguns órgãos fiscalizadores, inclusive, denunciaram isso. Quer dizer, a gente estava financiando a ditadura. Quer dizer, esses médicos não tinham seu diploma validado no Brasil, né? E muitos deles não atuavam exatamente como médicos, mas como agentes de saúde, quase, né? Porque assim, você não precisa de médico para receitar aspirina no interior do Brasil, né? O que falta? Isso não resolveu o problema da saúde brasileira, né? Ok, os médicos brasileiros, eles se recusam a ir para centros muito remotos e tudo mais. Perfeito, é um problema, mas é um problema que precisa ser encarado de uma maneira definitiva. Talvez, por exemplo, isso se resolvesse obrigando, né, estudantes de medicina, quer dizer, tornar obrigatório que eles cumprissem um período lá de 6 meses, né, em alguma comunidade carente. Isso eu não veria problema nisso, né? A outra coisa é que nem toda cidade veja, precisa de um médico. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem que montar uma rede em que haja um centro com médicos, né, e que eles possam esse centro possa ser acessado facilmente, né, com alguma rapidez, pelas comunidades que não têm médico. O ideal é que nós tivéssemos um programa regular de mutirões, né, que atendesse essa população, né, que você pudesse manter agentes de saúde, talvez até com formação em enfermagem, nessas comunidades, nessas cidades, né, e que pudesse dar conta das necessidades mais imediatas. Quer dizer, o que eu quero dizer é que é preciso montar um sistema de saúde de verdade para atender essas pequenas cidades, vilarejos, tal, que não contam com médico, né? Quer dizer, não é trazer médico de fora, tratar coisa com uma emergência, que fica aí 5 anos, eles ficam aí 5 anos, você financiando, em vez de financiar programas dentro do Brasil, você financia uma ditadura. Eu não vejo isso como razoável. Agora, contratos sigilosos, né, Mário? Difícil sigilosos, de ser acompanhado, né? Contratos sigilosos, quer dizer, feito por essa OPAS aí que tá cheia de filo cubano, né? Agora, quanto às sanções aí, a retirada dos vistos, isso eu acho que tem que colocar na conta do Marco Rubio, né, que é descendente de cubanos, né, e que tem uma diferença insanável com o regime cubano. É claro que acaba também agregando mais fricção
as sanções impostas pelo Trump, né? Não acho, eu acho uma atitude meio besta você pegar dois funcionários e tirar o visto, enfim, talvez o Marco Rubio pudesse não causar ainda mais fricção, né? Com o Brasil, com essa coisa aí, né? Mas, assim, o pano de fundo, quer dizer, o programa Mais Médicos com os cubanos, eu sinceramente sempre achei um completo absurdo. Cada um tem seu Alexandre de Moraes, né, para causar as fricções aí na nossa parte. Ele manda prender o Bolsonaro antes da condenação por conta de um joinha, e do outro lado de lá manda tirar o visto, né, dos servidores que atuaram nesse programa, né. Mário, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre, tá? Muito obrigado. Eu volto sim. Ontem o Claro. Valdo sentiu, o Vando sentiu sua falta ontem da nossa audiência. O Vando, né? O Vando MP, PP, Hoje o Vando tá feliz. Vale. E a gente também, né? Tá bom, Vando. Tá bom, ok. Pra alegria do Vando. Eu volto na terça-feira, né? Esperando sempre que não haja um tucano antes de mim, porque levantar audiência depois de um tucano é complicado. Com todo o respeito que eu possa ter, né, ao entrevistado, puxa vida, né? Mas você conseguiu, viu, Mário? Bom, eu não tenho aqui como ver isso, mas mas enfim, ossos do ofício ter que entrevistar a tucana também. Obrigada, Mário. Bom fim de semana, até terça. Tchau, tchau. Para vocês também, gente. Tchau.